O tema mais importante do dia no cenário político é, sem dúvida, a discussão em torno da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. A PEC 241 é a principal medida do governo Temer neste momento para tentar reequilibrar as contas da União e também estancar o rombo nos cofres públicos. Apesar da importância que o Planalto atribui a essa medida e a ampla maioria que o governo tem como aliada no Congresso, o texto ainda gera muita polêmica entre os parlamentares no dia em que a Câmara vota o projeto em primeiro turno. O governo de Michel Temer assumiu a presidência do Brasil com a tarefa de readequar a economia do país. Entre as medidas previstas pelo Planalto para fazer o país voltar a crescer está a proposta de emenda à Constituição que impede o aumento dos gastos públicos por um período de 20 anos. A PEC diz que o governo não pode gastar mais do que o mesmo valor gasto no ano anterior, apenas corrigido pela inflação do período. Na Câmara, o tema gera debates intensos desde que foi proposto pelo Planalto. É fundamental, senhor presidente, que nós votemos essa PEC e que será um marco, como foi a Lei de Responsabilidade Fiscal na utilização do dinheiro público. Senhor presidente, é visível a desfaçatez que ocorre neste debate. É, sem dúvida nenhuma, uma desfaçatez o que fazem na condução do debate da economia. A oposição bate principalmente em uma tecla. Diz que a PEC vai reduzir os investimentos em educação e saúde, o que seria inconstitucional. É que a lei diz que o governo deve investir 18% do PIB em educação e 13% em saúde. Com a PEC, os percentuais deixariam de ser cumpridos. O ministro da Fazenda explicou na semana passada que para o ano que vem, os dois setores vão ficar fora da limitação, mas passam a entrar na regra a partir de 2018. Portanto, o consenso é manter o texto original com o que está previsto hoje e com o percentual permanente para os dois casos. E o deputado vai entrar em detalhes sobre isso, se for o caso, mas, de qualquer maneira, não há também grandes alterações. O presidente Michel Temer fez uma série de encontros nas últimas semanas para articular a votação com a base aliada. Neste domingo, ele novamente reuniu parlamentares em um jantar no Palácio do Planalto para tratar do tema e convidou dois economistas para abordar o assunto. O presidente foi categórico ao pedir apoio para a proposta. Nós todos estamos precisando revelar ao país que nós temos responsabilidade, porque todos nós, de alguma maneira, estamos cortando na carne. Temer pediu que os aliados defendam o texto no Congresso. Todo e qualquer movimento de natureza corporativa que possa tisnar a PEC do teto não pode ser admitida. De modo que vocês, na verdade, fazem um trabalho extraordinário no Legislativo brasileiro e este fato tem absoluta convicção, viu, presidente Renan, presidente Rodrigo, que o fato de nós aprovarmos numa segunda-feira, antivéspera do feriado, uma matéria de tamanha relevância, tamanha importância, vai ganhar o aplauso de todo o povo brasileiro. A Procuradoria-Geral da República apresentou uma nota na sexta-feira questionando a PEC e disse que o texto fere a Constituição por tratar o Poder Executivo como superior aos outros dois poderes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, rebateu a acusação. A nota da Procuradoria é uma nota que nós discordamos, eu soltei uma nota, os líderes da base também soltaram outra nota. É uma nota que não condiz, do meu ponto de vista, com a realidade. Acho que não ajuda nem atrapalha, mas o nosso papel é esclarecer que não há nenhum tipo de inconstitucionalidade, nenhum tipo de interferência em poder algum. Muito pelo contrário, a Constituição, né, ela está acima, né, dos poderes. Os poderes têm que se adequar a uma realidade que atinge a todos e só vai piorar se a PEC não for aprovada. Se a PEC não for aprovada, aí sim você vai ver todos os poderes sem recursos para investir, para realizar as suas funções e aí sim prejudicando a democracia no Brasil. Confiante, o governo diz ter certeza de que o Congresso vai aprovar o texto. O ministro da Casa Civil chegou a apostar um placar.
Os 414 deputados da base do governo foram contatados e nós podemos dizer já agora, domingo à noite, com muita certeza, que teremos bem mais do que os necessários 308 votos para a aprovação da medida da PEC. E aqui dentro do estúdio, é claro que a gente vai falar muito sobre essa PEC hoje. Estou recebendo aqui dois convidados, dois economistas. Edson Trajano, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Hélio. Obrigado você. Professor Laureano Rosa também, agradeço pela disposição. Eu que agradeço o convite. Gente, vamos então conversar para a gente tentar entender. A PEC 241, chamada aí de PEC do teto de gastos, foi uma ideia trazida pelo governo de Michel Temer, enviado para o Congresso. O Congresso começa a debater isso agora. Na verdade, já tem debatido, né, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão Especial na semana passada que aprovou. Agora, hoje, os deputados se reúnem para votar em primeiro turno, porque como muda a Constituição, tem que ser aprovada em 2 votações, tanto na Câmara quanto no Senado. Agora, a PEC, ela traz, o básico dela é conter o aumento de gastos que, segundo o governo de Michel Temer, foi o que acabou com a economia do Brasil nos governos, principalmente nos governos da ex-presidente Dilma. O que é que tem de bom na PEC 241? Você tem razão. Aliás, a gente sempre tem falado isso, né? A gente sempre tem criticado bastante o gasto público, que é excessivo, né? Então, realmente, alguma medida precisava ser feita para poder realmente conter esse gasto público. Não sei se seria a PEC, essa PEC 241, mas alguma coisa tem que ser feita pelo próprio governo, né? Cortar realmente na carne, como diz, né? Agora, a princípio, essa é uma medida que está sendo tomada, né? Que além desses gastos, né, que está falando, ele tem um outro objetivo, que é passar, dar credibilidade ao governo, aos investidores. Então, ele está procurando trazer os investidores, as empresas, poder, né, investir para poder a economia. Então, esse seria um dos motivos grandes, porque, poxa vida, olha, realmente o governo está cortando gás, então vamos confiar no governo e vamos, né? Quer dizer, então, esse é um dos motivos fortes. Tá, a Christine Lagarde, diretora-geral do FMI, no sábado, se não me engano, elogiou, dizendo que se o Brasil realmente aprovar essa medida da PEC dos gastos e a reforma previdenciária num prazo razoável, vai realmente trazer mais visibilidade e credibilidade para o país. Você concorda com isso, Trajano? Eu concordo que é necessário equilibrar as contas públicas em qualquer país, principalmente pensando no médio e longo prazo. Há alguns momentos que é possível trabalhar com contas desequilibradas, depois é necessário pagar a conta dentro de uma política econômica com participação do Estado, mas não necessariamente com uma proposta como da PEC. O grande problema nosso no Brasil, ao meu ver, que o governo Michel Temer fez uma opção pela uma elite brasileira contra a maioria da população, sobretudo a população mais pobre. Então, observamos, quando nós estamos limitando o gasto em vários setores, sobretudo em saúde e educação, o que nós estamos fazendo? Nós temos uma educação extremamente precária hoje no Brasil, com mais de 1 milhão de crianças não atendidas por creches, a saúde é deplorável, extremamente ruim. Então, você cortar dinheiro desses 2 setores, pensando no médio e longo prazo, uma justificativa de equilibrar as contas públicas e dar um aumento no judiciário, como o próprio Temer encaminhou essa proposta, que já tinha sido discutida no governo Dilma, e também aumento de despesas outras, eu tenho que fazer uma melhora na gestão pública, mas não acabar com a atividade fim que principalmente atende os mais pobres. A propaganda do governo, ele coloca que é importante equilibrar a casa. Mas quando vamos equilibrar as contas da nossa casa, nós não cortamos arroz e feijão. A alimentação básica é a prioridade. E como uma gestão pública tem como prioridade atender os interesses da população, sobretudo da população mais pobre, com saúde e educação. Vamos discutir aumento da carga tributária, por exemplo, tributação sobre grandes fortunas, tributação das pessoas que ganham mais. Por exemplo, na Alemanha, a carga tributária que chega a 60% da renda para as pessoas que ganham um salário bem mais alto. É interessante tocar nesse ponto, porque a atual oposição hoje, inclusive, faz essas críticas também, de que a PEC, ela em si não resolve o que seria necessário, seria taxação sobre as grandes fortunas, sobre heranças, mas a atual oposição esteve na situação ao longo de 14 anos e isso também não foi feito. Você tem uma outra corrente, né? Eu entendo essa
preocupação, essa análise que ele fez, e eu também me preocupo bastante com essas pessoas que podem ser prejudicadas, né? Principalmente aquelas mais carentes da sociedade, é isso que a gente tem que pensar. Então ele falou bem, agora tem outra corrente, né, de economistas que diz o seguinte, é que na verdade o dinheiro tem para tudo, não tem problema nenhum. O problema é saber você realmente pegar e alocar esse dinheiro no lugar certo. Percebe? Que aí pode não acontecer isso que ele está falando. Então, existem correntes que são a favor, porque vai limitar o gasto, tá certo? Isso é muito importante, tá certo? E, ao mesmo tempo, o dinheiro que vai ser alocado para as finalidades, seja bem colocado. Ele diz, inclusive, que nós temos gorduras, entende? Quer dizer, a receita do Brasil tem gordura suficiente para você poder não deixar de atender aos pobres. Mas o que ele falou, eu fico preocupado também, principalmente saúde e educação preocupa bastante. É só interessante, Hélio, Laureano, nesse aspecto, quando fazemos gestão pública, estabelecemos prioridades. E você bem colocou, a oposição ficou lá 14 anos no governo, não fizeram nada também. Ou seja, tanto o governo Dilma quanto o governo Temer não estão estabelecendo as prioridades com o objetivo de atender os interesses mais coletivos. Tem grupos que estão sendo beneficiados mais do que outros. Se tem gordura para cortar, não é gordura de saúde e educação. É gordura de outros setores, como nós já comentamos várias vezes aqui, por exemplo, por que o governo não reduz taxa de juros no país. São vários outros pontos que podem ser discutidos, que são gorduras para queimar. E dentro dessa linha teórica, eu até entendo a posição liberal do presidente Temer e da sua equipe. O discurso é, melhor política social é o emprego, seguindo uma linha do Partido Republicano, por exemplo, americano. Mas, nesse aspecto, é fundamental uma participação do Estado hoje nas atividades econômicas, quando nós temos demandas sociais que ainda estão muito longe de ser resolvidas. Agora, também não adianta só a questão do emprego você fazer essa PEC aprovar se você não tiver outras medidas, como que ele falou, a questão tributária. Porque isso aí prejudica as empresas. E essa é uma questão que, por enquanto, não se trata. Nenhum governo, inclusive de Michel Temer, não está pensando em tributação ainda.